E aí, pessoal, tudo bem? Nessa nossa videoaula, eu vou terminar a parte de propriedades coligativas, certo? A teoria, ok? Falando sobre a parte de pressão osmótica, certo? Então, nós já vimos tonoscopia, ebullioscopia, crioscopia, e agora a parte de pressão osmótica. E junto de pressão osmótica, eu vou falar mais alguns conceitos para vocês, né? Que eu acho que é importante, que cabe eu falar junto aqui para vocês, tudo bem? Então, deixa eu compartilhar os slides aqui, para a gente poder finalizar essa teoria de propriedades coligativas, tudo bem? Então tá aí, gente, pressão osmótica, né? Para eu falar sobre a pressão osmótica, eu vou relembrar você sobre o conceito de osmose. Você vê a osmose aqui na química e também na biologia, né? Então, o que é osmose? Osmose é a passagem de solvente de uma solução menos concentrada, ou seja, uma solução hipotônica, para uma mais concentrada, hipertônica, através de uma membrana semipermeável. Então, imagina que você tem duas soluções interligadas, né? Ok? E entre elas você tem uma membrana semipermeável. Se essas soluções estão em concentrações diferentes, a tendência da natureza é que essas concentrações se igualem. Como é que a natureza faz isso? Faz com que ocorra a passagem de solvente do meio menos concentrado, que é o meio hipotônico, para o meio mais concentrado, que é o meio hipertônico, até que as concentrações dos dois lados, né, se igualem, ok? Essa é a definição de osmose. Eu vou aproveitar o gancho para lembrar você a definição de difusão. Não tem nada a ver com a questão da propriedade coligativa que a gente está vendo. Mas difusão, muitos alunos confundem difusão com osmose. Então é importante, já que eu estou citando osmose, citar também difusão para você diferenciar uma coisa da outra. A difusão é a passagem do soluto de uma solução mais concentrada, ou seja, hipertônica, para uma menos concentrada, que é hipotônica. Então, vamos tentar diferenciar a osmose de difusão? Então, por exemplo, você tempera uma salada. Então, pega a alface e tempera com vinagre, sal, né, ou azeite, sal, enfim. Depois de um certo tempo, você vê que a alface murchou. Por que ela murchou? Né? Você tem o meio externo mais concentrado do que o meio interno. Né? Então, quando você tempera a salada, o meio externo ele fica mais concentrado do que o meio interno da salada. Então, o que acontece? Sai água de dentro das folhas de alface para fora. Ou seja, tem uma desidratação. Por quê? Por causa da osmose. Né? Vai sair solvente do meio menos concentrado, que é o interior da alface, para o meio mais concentrado, que é o exterior, né? Que é onde está o tempero. Ok? Então, por isso que, depois de um certo tempo, uma salada que já está temperada, ela fica murcha, justamente por causa da osmose. Ok? E a difusão? Um exemplo de difusão. Por exemplo, quando você faz um feijão e ele fica muito salgado, você não vai jogar o feijão fora, certo? O que você pode fazer para, entre aspas, consertar o feijão? Você pode colocar batata nesse feijão para cozinhar, certo? O que vai acontecer depois que você colocar a batata, né, e cozinhar mais um pouco, né, até a batata ficar cozida? Você vai ver que o feijão ficou menos salgado por causa do processo da difusão. Então, o que vai acontecer? Vai ter a passagem de soluto, ou seja, de sal, do meio mais concentrado, que é o feijão, para o meio menos concentrado, que é a batata. Isso é a difusão. Então, é importante você diferenciar osmose de difusão, tudo bem? Ok? Inclusive, no Enem já caiu, né, já teve pergunta sobre difusão. E aí você pode ter certeza, se a resposta é difusão, vai ter uma alternativa lá com osmose, justamente para tentar te confundir, ok? Então, falei do conceito de osmose, que é importante para a gente entender a pressão osmótica. Aproveitei o gancho para lembrar você sobre difusão, para você diferenciar.
E qual é a propriedade coligativa? É a pressão osmótica. O que é a pressão osmótica? Pressão mínima que deve ser aplicada sobre uma solução para impedir a osmose. Vamos tentar entender isso? Olha só esse desenho. Ó, eu estou tentando representar para você aqui, ó, uma membrana semipermeável, tá vendo? Esse lado tem mais bolinha vermelha do que esse, certo? As bolinhas vermelhas eu estou tentando representar o soluto. Ou seja, esse meio aqui ó, está mais concentrado do que esse. O que acontece na osmose? Passagem de solvente através da membrana semipermeável, do meio menos concentrado para o mais concentrado. Então, depois de um certo tempo, a gente vai ter essa visualização aqui, ó. Passou solvente desse meio aqui, que era menos concentrado, para esse meio aqui, que é o mais concentrado, certo? E esse daqui vai ser o aspecto final, né, das duas soluções após a osmose, ok? Então, se você perceber, esse lado aqui, ele teve que aumentar o seu volume, não foi? Porque passou solvente desse lado para esse lado aqui, certo? Então, dá uma olhada aqui embaixo. Ó, membrana semipermeável. Você viu que aqui está mais escuro do que aqui? Então, aqui está mais concentrado do que aqui, certo? Então, o que vai acontecer? Vai passar solvente daqui para cá, certo? Vai ficar com esse aspecto, concorda comigo? Só que, gente, se eu aplico uma pressão externa aqui, ó, então imagina essa situação, eu estou tentando representar para você que eu estou o quê? Aplicando uma pressão aqui, tudo bem? Se eu aplico uma pressão aqui, você concorda que não tem como o solvente passar daqui para cá? Porque para ele passar daqui para cá, vai ter o aumento do volume aqui, vai ou não vai? A partir do momento que eu pressiono aqui, que eu aplico uma pressão, não tem como aumentar o solvente, certo? Então, concorda? Ó, estou aplicando uma pressão. Como é que o solvente vai subir desse outro lado? Esse aqui está sendo pressionado. Não tem jeito. Então, eu estou evitando a osmose, não estou? Então, a pressão aplicada, a pressão exercida para que se evite a osmose, é o que nós chamamos de pressão osmótica. Ok? Então, mais uma vez, ó, aqui está ocorrendo a osmose, certo? Então, um lado diminui, o outro lado aumenta, certo? Igual aqui, ó, menos concentrado, mais concentrado. Vai vir solvente daqui para cá. Esse lado vai aumentar, não vai? A partir do momento que eu aplico uma pressão, eu evito, eu não deixo com que o solvente venha para cá, porque para ele vir para cá tem que aumentar o volume, certo? Consequentemente, eu estou evitando a osmose. É o que a gente chama de pressão osmótica. Tudo bem? Manzi, para que isso é importante? Isso é importante para a gente poder entender um novo conceito aqui, que é o conceito da osmose reversa ou contra-osmose. Olha o nome, osmose reversa. Contra-osmose é o contrário da osmose, né? Então, o que é osmose reversa ou contra-osmose? Consiste na inversão do sentido do fluxo natural do solvente no processo de osmose. Ocorre quando se aplica sobre a solução uma pressão superior à pressão osmótica. Vou voltar no slide anterior. Aqui eu apliquei uma pressão que não está deixando o líquido subir desse lado, certo? Então eu apliquei uma pressão que evitou a osmose. É a pressão osmótica. Qualquer valor maior do que a pressão osmótica, eu tenho a contra-osmose. Imagina que eu aplico uma pressão maior sobre esse lado aqui. Vai passar solvente do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, certo? Se eu apertar aqui, ó, você concorda que o solvente vai passar daqui para cá? Eu vou fazer o contrário da osmose, não vou? Não vou estar passando solvente do meio mais concentrado para o menos concentrado? Isso é o que a gente chama de contra-osmose ou osmose reversa. Aonde eu posso aplicar isso? A gente pode aplicar, por exemplo, em produzir água potável a partir da água do mar. Então, imagina que eu faço um sistema como esse, né? Claro que um sistema gigantesco, imenso, né? Tudo bem? Se eu aplico uma pressão maior do que a pressão osmótica, vai passar solvente da água do mar para cá. Só que só passa solvente, só passa água. O soluto fica retido, não fica? Então, aqui eu vou ter o quê? Uma água não salgada. Uma água que eu posso transformá-la em água potável, certo ou não? Beleza? Então,
A contra-osmose ou osmose reversa pode ser utilizada futuramente para isso. Hoje em dia, ela ainda não é utilizada por questões econômicas. Ainda não se é viável, né, a contra-osmose ou osmose reversa para o quê? Para a produção de água potável, única e exclusivamente por causa de questões econômicas. Mas pode ser uma alternativa futuramente para que a gente produza água potável a partir da água do mar, por exemplo. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Nessa aula eu quero que você lembre do conceito de osmose, do conceito de difusão, que não tem muito a ver, né, com a aula, mas é importante você diferenciar, porque muitas vezes em questões de vestibular tem alternativas falando de um ou de outro, certo? O que é a pressão osmótica e o que é a osmose reversa ou contra-osmose. Então você tem que, ao final dessa aula, sair lembrando desses 4 aspectos, ok? Então é isso, gente. Essa foi a última aula da parte teórica de propriedades coligativas. Ainda tem a parte de cálculo que eu vou passar para vocês na próxima videoaula. Beleza? Então é isso, pessoal. Valeu, grande abraço, até a próxima. Tchau.